muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Conversadoria, esse programa de entrevistas de 21 minutos, toda quinta-feira aqui no LinkedIn, com pessoas muito interessantes. O nosso tema hoje é não direito, nem legislação, mas é um programa para tirarmos dúvidas sobre como empreender aqui em Portugal, como trazer negócios para este país e como morar aqui com vistos Gold ou com certificado de residência ou de outras formas que nós vamos conhecer através do meu convidado, Manuel Ferreira Mendes. Ele é sócio da Costa Pinto Advogados, onde presta assessoria jurídica a clientes nacionais e internacionais, nas áreas de direito do trabalho e direito da imigração. É atualmente presidente da Direção Regional de Lisboa, da Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses. E é presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa. Manuel Ferreira Mendes foi associado na Sociedade Rebelo de Sousa, anteriormente Simons & Simons, e realizou um Second Nafar & Co., em Londres, tendo outros exercido funções como vice-presidente de mesa da ANJAP e membro da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal. Então, ele deve estar feliz, né? Porque o Sporting ganhou a semana passada. É autor de diversos artigos técnicos e orador em eventos. O meu convidado, seja muito bem-vindo, Manuel Ferreira Mendes. Olá, viva Rose, obrigado antes de mais pelo convite, é um gosto grande estar aqui e espero, nestes 21 minutos, contribuir para ajudar a clarificar quem quer conhecer melhor Portugal, de uma perspectiva não jurídica nem de lei, mas eminente prática, nomeadamente como é que pode vir investir e viver para Portugal, que Portugal continua a tanto precisar, de verdade. Por que é que as pessoas querem vir para cá, Manuel? Eu acho que, quer dizer, segundo o que costumamos ouvir, a segurança é claramente o ponto primário e dizem sempre que querem estar num sítio em que se sentem seguras. Pois, claro, há a questão do clima, que é ameno e claro, com oscilações, mas no inverno e no verão, que podem ser muito quentes ou muito frios, mas mesmo assim sem a agressividade dos menos 30, de que se encontra em alguns países da Europa. E eu diria também que a comida é sempre as pessoas convencem-se pelo estômago, não é? Muitas vezes, e de facto Portugal tem uma gastronomia muito rica e diria, as pessoas, somos de facto um povo que em tese sabe acolher, acho que gostava que fôssemos assim conhecidos, e isso é desta conjugação de fatores que torna Portugal um país atrativo. Também estamos aqui na pontinha da Europa, o que nos faz ficar perto do Brasil, quer dizer, do continente americano, do continente africano, e estamos sempre na Europa, o que é sempre bom por causa do Schengen Visa, não é? Que permite às pessoas voar com bastante facilidade. No Brasil tinha uma publicidade que dizia que Portugal é a Europa que fala a sua língua. Então era fácil vir para cá, principalmente quem não fala outro idioma. Muito bom. Exatamente. Nós então que partilhamos a língua é muito fácil. A taxa de entrada de qualquer cidadão brasileiro em Portugal é quase, apesar de haver diferenças, não é? Que até brincamos com elas, mas são mínimas. É a mesma língua, é a mesma origem. Com certeza. Me diga, quais são os serviços que o vosso escritório oferece para os imigrantes? Desde logo numa lógica de acompanhar o investimento, nomeadamente se pretendem constituir uma sociedade em Portugal, se pretendem comprar um imóvel, se pretendem, por exemplo, adquirir unidades de participação em fundos de investimento, pensando em Golden Visas, que é uma das modalidades possíveis. Assessoramos em toda a parte da comercial e societária e depois, obviamente, também na parte imigratória, ajudando as pessoas com processos muitas vezes que podem parecer simples, mas conhecem sempre algumas especificidades no CEF. E obviamente com a experiência que temos ajudamos a fazer essa ponte e a garantir que o investimento e que a vinda são feitas nas condições mais pacíficas e com menos sobressaltos possíveis.
e damos apoio, se são empresas, depois no cotidiano da empresa, também nas questões que surgem e que são precisas dar apoio. Quais seriam os primeiros passos no caso de uma empresa que quer trazer seus negócios ou abrir uma filial ou começar do zero aqui um negócio em Portugal? O primeiro passo é decididamente, nós ajudamos a explicar assim, em linhas gerais, o que é que são as exigências de uma empresa que pretende ter a sua atividade em Portugal. Começamos por clarificar quais é que são os tipos diferentes de sociedades comerciais que existem, para ajudar o cliente a escolher, e depois ajudamos a criar um fato à medida, como se costuma dizer, que seja adequado e que lhe permita ter aqui em Portugal um negócio adequado à sua realidade. Em média, diria que o que é mais comum são as sociedades por cotas, porque começam, obviamente, com menos complexidade, e depois, eventualmente, até podem evoluir para sociedades anónimas, que são sociedades um bocadinho mais pesadas em termos de complexidade do dia-a-dia, mas eu diria que a base serão as sociedades por cotas. E a lógica é que o cliente, quando depois vai precisar, obviamente, de abrir uma conta bancária, vai precisar de ter um contabilista, vai precisar de fazer seguros para a sua atividade, e obviamente nós ajudamos com step plans que apresentamos aos clientes e ajudamos-los nas várias métricas que têm que alcançar para terem um negócio, para se focarem só no negócio e deixarem as dores de cabeça connosco. Sei. As burocracias, né? Que são, assim, em Portugal, por acaso, Rose, se me permite, eu acho que estamos muito à frente. É relativamente fácil lidar com os serviços centrais. Agora, claro, ajuda se for um advogado a tratar, porque não conhecendo o que é que tem que fazer e nos momentos em que tem que fazer, claro, fica mais difícil. Claro. Apesar do sistema estar bem montado. Eu acho que Portugal tem um sistema que é bom para trazer investidores. Fiscal, talvez não tanto, mas isso são outras núpcias que eventualmente não temos tempo para trazer para aqui, e nem eu o know-how eventualmente, mas diria que em termos de constituir uma sociedade e instalar cá um negócio, Portugal tem um sistema bem montado e é atraente para estrangeiros. O Manuel já chegou a receber reclamações de pessoas em relação à diversidade de informação, do tipo, você vai num departamento, numa instituição, tem uma lista de documentos que pedem, quando você vai no outro dia, fala com outra pessoa, é uma outra. Por que essa divergência? Rose, eu acho que, e não querendo pôr o problema em ninguém, eu acho que muitas vezes não fazer a pergunta certa não lhe dão a resposta certa. E depois, mas muitas vezes é difícil ouvir. Ou seja, imagine, muitas vezes dizem a um cliente, olha, o documento tem que vir certificado e apostilhado. E o cliente, ouve e diz, bem, ok, então vou arranjar uma apostilha, mas depois esquece, depois não percebem qual é que é a certificação que tem que ter, porque depois há várias modalidades, porque pode ser só uma fotocópia certificada, depois pode ser um termo de autenticação, ou seja, há ali muitas coisas que é preciso passar por elas para perceber. E, claro, muitas vezes está a falar com um funcionário num balcão, ele diz-lhe as coisas, pode ser também com pouco nível de detalhe, e esse nível de detalhe é muito importante, porque, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes, não é? E depois quando chega a um balcão, ou chega ao CEF e diz, não, mas eu tenho aqui a minha certidão de casamento. Não, mas não está apostilhada. Então, mas não me disse que era para apostilhar, disse só que era para certificar. Não, mas não está apostilhada, não dá. E a pessoa, claro, volta para trás e acha que é tudo mau e que nada funciona bem. E, na verdade, muitas vezes, se tivesse sabido essa informação correta desde o princípio... Agora, claro, há muita desinformação, há muita informação na internet que não está atualizada, é preciso ter muito cuidado com isso. Escreve-se e depois as pessoas não têm o cuidado de atualizar, e as leis mudam muito rápido. E por isso é que é importante estar em cima das alterações legislativas. Claro. Bom, tem um apoio sempre de alguém que sabe mais do que a gente. Muitas vezes nós não sabemos nem que pergunta temos que fazer, não é? Pois. Chega-se ao balcão e quer que o outro que é português possa nos dizer, né? Pois, e muitas vezes as pessoas nem percebem verdadeiramente o nosso problema, porque nós não o conseguimos explicar, porque até pode ser complexo.
até vamos já... Olha, no outro dia, eu sei que temos pouco tempo, mas eu tenho um cliente americano que estava com um problema muito grande com as impressões digitais, porque não conseguia tirar o fingerprint no FBI. E é um problema que não tinha aparentemente solução. E foi preciso escavar e falar e estudar e falar com pessoas diferentes, noutros advogados nos Estados Unidos, e acabámos por resolver o problema. Mas que teria sido muito difícil de resolver se ele tivesse tido que ser ele a lidar diretamente sem nenhum intermediário a ajudar. Sem dúvida. É difícil. Claro. Bom, uma pergunta que justamente promoveu esse nosso encontro, que foi eu perguntar ao Manuel como fazia para uma cliente brasileira adquirir um imóvel aqui, né, através dos vistos Gold. Então, se pudesse explicar um pouquinho quais são as modalidades de visto, né, ou de moradia por aqui? Sim, aqui é preciso ter aqui uma referência desde logo que as leis, a lei vai mudar a partir de dia 1 de janeiro de 2022 e por isso os investimentos para residências ou para fins habitacionais em Lisboa, Porto e Algarve vão deixar de ser possíveis para os Golden Visas a partir de 1 de janeiro de 2022 e por isso quem nos estiver a ouvir ou quem for ouvir tem que ter a preocupação de perceber que, de acordo com o que está previsto, se quiser de facto vir para Portugal através de um regime de Golden Visa, deve fazê-lo até ao final do ano. Não é que desapareça o Golden Visa a partir daí. Tem que procurar noutros sítios. E Portugal tem sítios lindíssimos. Eu até desafio, porque até são mais baratos, Portugal tem boas ligações de estrada e autoestrada, e se não tem que estar nas grandes cidades, pode perfeitamente ver noutros sítios. Até pode ser muito interessante, porque se encontram verdadeiras oportunidades em termos de preço em sítios não centrais, porque obviamente Lisboa e Porto e Algarve são caros. Quer dizer, caros para a nossa realidade, caros por contraposição ao que eram há 5 anos atrás, os preços evoluíram muito. Mas isto para lhe dizer, por regra, o Golden Visa são os investimentos de imobiliário elegíveis para ter um Golden Visa, é a compra de um imóvel no valor de 500 mil euros, ou a compra de um imóvel no valor de 350 mil euros que tenha sido para reabilitação, que tenha sido construído há mais de 30 anos ou que esteja numa zona de reabilitação urbana. Peço desculpas de interromper. O valor menor para que eu faça a remodelação tem que dar depois os 500 mil ou não? Eu posso gastar um pouco menos? Pode, e até pode eventualmente gastar menos em zonas de menor densidade populacional. Ou seja, isto depois entra... É assim, o que eu sugiro às pessoas, vejam onde é que querem viver. Vejam, se puderem vir a Portugal, vão aos vários sítios. Vejam onde gostavam de viver. Descubram uma casa que gostem. E depois, dentro de um range de preços, e depois nós ajudamos a perceber qual é que é o tipo, se é possível ou não ir por aquele caminho. Porque, na verdade, as pessoas tendencialmente fogem para Lisboa ou Porto e há sítios bem mais baratos e igualmente bonitos, obviamente. Lisboa e Porto oferecem uma vida cultural e uma vida noturna, de restauração, etc, etc, que não há em mais lado nenhum ou que dificilmente há. Mas há sítios que têm outras coisas igualmente importantes e tão boas e Lisboa e Porto Portugal é muito pequeno. Eu já fiz Rio-São Paulo de ônibus uma vez e não se compara, quer dizer, as distâncias não se comparam, por isso de Porto-Lisboa num autocarro são 5 horas à volta disso, é muito rápido. É muito rápido e de carro ainda é menos, são 3, por isso. Bom, mas completando o seu raciocínio, a pessoa tem condição de conseguir um visto de residência através da compra de um imóvel. Pronto, o Golden Visa, exatamente, é isso mesmo. O Golden Visa é um termo que até está mal usado, porque na verdade não é um visa, é uma autorização de residência temporária. Pronto, o que acontece é o cidadão, quando viaja do país de origem, viaja para Portugal e para depois
dar entrada dos documentos depois de ter feito o investimento, depois de ter tido o número de contribuinte, depois de ter aberto a conta bancária, depois de ter transferido os capitais para Portugal, depois de ter o seu registro criminal, depois de ter os passos todos completos, dá entrada da documentação no CEF. E para pedir o quê? Para pedir a tal autorização de residência temporária para a atividade de investimento, que posteriormente, se a pessoa se mantiver em Portugal e se quiser e se preencher os requisitos, se pode converter em permanente e até eventualmente pode chegar à nacionalidade, também verificados os requisitos que a lei prevê para a nacionalidade. Na altura, isto tem um problema de volatilidade, o que a lei diz hoje não vai dizer daqui a 6 anos, e por isso as pessoas que agora estão a investir, eventualmente daqui a 5 anos vão ver que a lei diz outra coisa, mas pronto, é o risco. É o risco. Apesar de normalmente até tem sido no sentido ser mais amplo e não mais restritivo. Ou seja, abrir mais as portas para as pessoas virem, ficarem, estabelecerem as suas vidas, do que propriamente virem e depois irem-se embora porque não têm forma de ficar, porque a lei proíbe, por restrição dos requisitos, a sua vinda para Portugal. Bom, de qualquer forma, eles adquiriram um imóvel, é um investimento, claro. né? Claro que podem vender, ou seja, e podem arrendar. Uma pessoa, isto é verdadeiramente um investimento, na verdade, na acessão da palavra. O imóvel pode estar arrendado desde o princípio até ao fim. E no final, a pessoa pode nem nunca lá ir, e eu nunca o fiz, mas sei que já o tenha feito, quer dizer, compraram por catálogo e nunca lá foram, quer dizer, nem sonham onde é que é o apartamento, e têm arrendado, é um investimento, pronto, como todos os outros, que é legítimo. Claro. Existe outras modalidades de visto para estrangeiros aqui? Existem imensas. Portugal é um país que, nos últimos anos, abriu as portas aos estrangeiros, ciente de que precisava de trazer pessoas para mão de obra, pessoas para contribuir para a segurança social, pessoas para investir no país, e de facto temos uma política nos últimos anos de grande abertura e de acolhimento. Temos desde o que é conhecido por, quer dizer, temos vistos de trabalho, dependente e independente, muito flexíveis, há tech visas para, olha, no Brasil, muitas empresas de IT a borbulhar, a fervescer, com muita mão de obra, muito importante para nós, e que são os tech visas, temos feito, são muito interessantes, muito rápidos, que é uma preocupação, e permitem trazer pessoas. Tem vistos de aposentadoria, como para pessoas que estejam no Brasil e que queiram vir para Portugal também, com uma reforma que tem. Assim, eu diria que, em tese, há uma forma das pessoas virem. Há uma forma. Quando o Manuel chega a conhecer uma pessoa dessa que procura o serviço e fala quais os objetivos que ela tem de moradia em Portugal, o escritório orienta o que seja melhor em termos de visto para ela ficar aqui? Sim, porque as pessoas muitas vezes vêm com uma ideia pré-concebida porque leram um artigo num site, há milhões de sites, há imensa informação. E o problema é que e muito é boa, e é ótimo que as pessoas partilhem e que tragam partilhem esta informação, mas alguma não está atualizada, e muitas vezes vem com uma premissa, porque depois os vistos têm diferentes requisitos de renovação, e isso é importante, porque a pessoa vem e depois quer ficar, quer se ir embora. Por exemplo, o Golden Visa é bom porque para as pessoas que não queiram cá viver na verdadeira acessão da palavra, porque os requisitos de permanência no país são muito curtos. E, por sua vez, um visto normal, ou uma autorização de residência normal, pressupõe que a pessoa esteja cá pelo menos 6 meses, num ano. E isso é bastante importante, perceber o que é que se quer verdadeiramente, se quer cá estar ou se quer só poder ter um visto de Schengen para vir cá quando se quer vir, o que é legítimo, não me interprete mal, pelo contrário, quer dizer, as pessoas, o dinheiro é delas, fazem o que querem, e por isso isso é importante. Que outros serviços para imigrantes o escritório fornece? Sim, normalmente, sim, quer dizer, no fundo ajudamos com o processo da reunificação familiar, que é muito importante, porque querem trazer as famílias atrás, ajudamos com o processo por exemplo, quando as renovações, porque depois também é preciso renovar, ou seja, não basta fazermos o follow-up, exatamente, é que depois esquecem-se, não é? Ninguém me avisou, não sabíamos, é importante saber.
É o clássico, não é? Até digo que é o clássico. Ajudamos com os processos também de marcação junto do CEF, ou seja, não é só dizer, olha, aqui está é o que tem que fazer. Não, nós fazemos. Ou seja, estamos do lado do cliente em toda a fase do processo. E isso é muito importante. Os clientes do escritório do Manuel são brasileiros muitos ou tem outras nacionalidades? Não, temos várias. Ou seja, tivemos já clientes brasileiros com quem temos excelentes relações, graças a Deus, e temos, vários, imensas nacionalidades, quer dizer, americanos, quer dizer, ingleses, assim. Chineses curiosamente, acho que não. Agora, não. Que me recordo, posso estar enganado, mas confesso que também não tenho todos presentes, mas que assim que esteja a ver, não. Manuel, tem casos de pessoas que vieram passar férias aqui, de repente deu um estalo de que eu quero morar aqui, e aí procura o escritório para... já tenho histórias, sim, tenho histórias até românticas, pessoas que se apaixonaram. Não necessariamente com portugueses. Tenho um cliente nosso que se apaixonou por uma cidadã brasileira que estava cá em Portugal e que quis ficar. Pronto, o amor é assim, não é? E ficou. E agora até vão mudar de país, mas tivemos que tratar da documentação toda e foi, pronto, é o amor, não é? Sabe como é que é? Tem destas coisas. Que bom que tem, não é? Claro, isso é o que dá gosto à vida, não é? São estas histórias. Olha, eu ia fazer uma pergunta. A assessoria começa presencialmente ou faz-se pela internet? Hoje em dia, por telefone? Excelente pergunta, Rose. Excelente pergunta. Faz uma pergunta muito pertinente nos tempos em que vivemos. Assim, eu diria que, olha, eu tenho clientes que eu nunca conheci presencialmente. Porque na verdade, quer dizer, não só por causa do Covid, mas o investidor ou a pessoa só tem que vir a Portugal, muitas vezes já está o processo todo feito. Quando é para a recolha dos dados biométricos, faz tudo muitas vezes com procuração. Temos uma procuração para representar o cliente e fazemos tudo por ele. Há coisas que não podemos substituir, que é nas impressões digitais, não é? Aí não há volta, não há como. Mas tudo o resto, nós, quer dizer, fazemos com uma procuração que o cliente nos dá e é tudo por telefone, Teams, tudo que seja plataforma virtual, acho que já usamos. E funciona muito bem, porque é uma relação de confiança. Claro. E percebe-se logo se há empatia, se não há, se as coisas fluem ou não fluem. Quer dizer, e nós, quer dizer, nisso somos sempre muito claros. E acho que até é importante dizer isto, nós apresentamos sempre os honorários primeiro. Ou seja, não há aquela coisa de os honorários vêm no final do processo e a pessoa ficou surpreendida. Não, quer dizer, a pessoa no dia 1 sabe quanto é que vai gastar. Ou seja, tem uma previsão totalmente nítida do processo do princípio ao fim. Para quê? Para não haver surpresas. Isto é uma política que nasce desde logo pela nossa... Quer dizer, ninguém gosta de surpresas, quer dizer, há boas surpresas na vida. Contas nunca são boas surpresas. Exatamente. Agora, estas nunca são, e por isso nós gostamos de fazer as coisas de forma perfeitamente transparente, que é apresentar os honorários no princípio e assim sabe toda a gente, olha, se não quer, olha, nem se começa a trabalhar porque é mais fácil assim para todos. Claro. O Manuel pode me dar um range de valores? É difícil, um mínimo e um máximo? Eu não lhe sei dizer um valor mínimo porque vai depender dos tipos de visto, vai depender, olha, há clientes, vou-lhe dar um exemplo. Mas uma ordem de grandeza qualquer. Mas eu digo às pessoas que é fácil. Veja, há clientes que dizem, não quero ajuda com o NIF. Há clientes com o número de contribuinte. Há clientes que dizem, eu quero com o NIF. Quero que ajude com o NIF. Outros querem um representante fiscal, que é obrigatório, se não forem não europeus. Outros não querem um representante fiscal. Uns querem conta bancária, outros não querem conta bancária. Uns querem reunificação familiar, outros... Ou seja, Rose, assim, outros querem comprar um imóvel, mas não querem assessoria jurídica na compra do imóvel. Dizem só que a agência imobiliária ajuda com o processo e que por isso só querem a parte do visto.
eu gostava muito de dizer, mas é que de facto é um range tão amplo, quer dizer, podem ser faturas ou honorários pequenos, ou seja, face ao nível de apoio que o cliente quer. O que eu lhe posso garantir uma coisa, é que são justos e são em linha com o mercado. Isso posso lhe dizer porque conheço o mercado e são justos porque o serviço é prestado. E graças a Deus, até agora, com sucesso, e por isso é a minha percepção, pelo menos. E é o que me têm transmitido. Mas pronto, quer dizer... Olha, vou insistir. Se eu sou uma pessoa interessada e eu clico em todas as coisas que eu quero o NIF, eu quero assessoria, eu quero acompanhamento, eu quero que que me dê um contabilista, eu quero mas tudo. Para um Golden Visa, para um Golden Visa, sim, por exemplo... Sim, por exemplo. Eu diria sem renovações, com acompanhamento no investimento, eu diria, Rose, um número, sem ser certo, eu diria à volta de uns 6 mil euros, depende, volta disso. Perfeito, tá bom. Sim, não, é um número, porque às vezes a gente cria a expectativa nas pessoas e elas acham que aquilo é impossível de conseguir, não é? Um número que já dá um parâmetro. Não dá, até porque, veja, o nível do investimento não é muito desajustado do valor do investimento. E, claro, este valor sofre ajustes, quer para baixo, quer para cima, em função do que o cliente nos pede. Imagino que o cliente diz que quer que nós façamos tudo, mesmo com a procuração, etc., e as renovações, e que ajudemos em todas as fases. Pode ser mais, depende. Imagino que o cliente, a família dele, são mais 10 pessoas, não é? Imagino que ele é um casal com mais o pai e a mãe, mais os filhos, mais... É muita gente, quer dizer, isto está a ver? Ou seja, Rose, percebe o que eu digo? Ou seja, eu dei-lhe um valor que, por acaso, um recente que fiz, que tinham pedido, mas é flexível para os dois lados. Legal, muito bom. Olha, passamos até 1 minuto do nosso tempo. 1 minuto, pois foi. Foi um prazer conversar com o Manuel. Tem alguma coisa que eu não perguntei e que seja muito útil que as pessoas saibam sobre morar em Portugal? Sim, eu diria que eu já o disse. Tentem sempre confirmar a informação nos sites das autoridades competentes, nomeadamente o CEF, nomeadamente do Ministério da Justiça, informação que vejam na internet, porque pode não estar atualizada. Tenham, por favor, esse cuidado. Há pessoas até que metem informação e depois não atualizam. E há pessoas que podem querer ir falar diretamente com o CEF, não tem mal nenhum, agora, se tenham o cuidado de antes ir a uma marcação, antes de falarem, verem, ligarem para o CEF. Eu sei que é difícil apanhar por telefone o CEF, ou muito difícil, mas tentem ver a informação disponível online. Não lhes digo para lerem a lei, porque obviamente que vai correr mal, porque pressupõe alguma experiência, pode correr bem, mas eu diria que são mais os casos que correm mal do que bem. Sem prejuízo. Tentem validar, nem que seja falando com outras pessoas que já passaram pelo caso recentemente. Não vão para os sítios sem estar preparados, com fé de que vai correr bem. Vão para os sítios preparados e com um nível de informação para não acharem que o processo corre sempre mal. Porque a minha experiência é que ele corre mais vezes bem do que mal. É preciso estarmos preparados. Claro. E é isso. Ok. Muito bem, foi um prazer conversar com o Manuel. Muito obrigada. Obrigado, o prazer foi todo meu. Até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Olá, Live Lovers. Lembro que essa entrevista fica aqui no nosso perfil do LinkedIn e você encontra também no nosso canal do YouTube todas as conversas da Conversadoria. 21 minutos só com pessoas muito interessantes. Beijo para vocês.